A infraestrutura do CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, atende a diversos pesquisadores da USP. No Instituto de Ciências Biomédicas, o grupo da professora Cristiane Guzzo busca entender a biologia de bactérias e vírus usando a luz síncrotron e outras técnicas. O objetivo do nosso grupo de pesquisa é a utilização da biologia estrutural para desvendar as funções de diferentes proteínas bacterianas e virais. Algumas delas podem ser utilizadas para a saúde, como por exemplo proteínas virais, e no caso de proteínas bacterianas, para a gente entender um pouquinho da biologia da bactéria. E as bactérias que nosso grupo tem trabalhado na última década, vai desde bactérias patogênicas, como a Leptospira interrogas, que causa leptospirose, que é a doença do xixi do rato. Há bactérias que causam doenças in situ, como Xanthomonas citri, e também algumas bactérias que são patógenos oportunistas, como Staphylococcus aureus. Então, uma das abordagens dos estudos das proteínas que nós estudamos no laboratório, e a gente produz aqui no laboratório essas proteínas, é a gente tentar entender a estrutura da proteína, que é a composição atômica no espaço tridimensional. E a gente saber exatamente a posição de cada átomo da proteína. Isso aí seria a estrutura tridimensional da proteína. Uma das técnicas para a gente conseguir desvendar a estrutura de proteínas é a utilização de cristalografia de raio-x. A gente utiliza a fonte de raio-x que a gente só consegue obter no síncrotron. Nós temos que produzir cristais de proteína e depois esses cristais a gente leva para o síncrotron, e no síncrotron, com um feixe muito fino de raio-x e altamente intenso, ele vai irradiar o nosso cristal e vai ter um padrão de difração. Então, o síncrotron, ele por ter um anel grande de elétrons que estão sendo acelerados, ele consegue, no momento que se desvia esses elétrons, uma emissão de luz branca, que é a luz síncrotron, e depois por uma linha bem robusta com vários equipamentos e principalmente o monocromador, ele seleciona o comprimento de onda do raio-x que nós queremos. Isso é importante para a gente resolver estruturas por cristalografia quando nós não temos informações prévias da estrutura. E você consegue coletar isso de uma forma muito rápida. As fontes de raio-x caseiras, que usam uma outra técnica para produzir raio-x, nós precisamos de uma semana para coletar um conjunto de dados. E que no síncrotron a gente consegue fazer a mesma coleta em questão de 5 minutos e conseguir dados muito mais robustos. Então você tem um ganho de tempo e qualidade nos resultados que nós conseguimos. Dentro da biologia estrutural, nós temos algumas técnicas que podem ser utilizadas para resolver a estrutura de proteínas a nível atômico. Uma delas é a ressonância magnética nuclear, que para isso nós não precisamos de uma fonte de raio-x, mas nós precisamos de equipamentos para conseguir determinar a sua estrutura via essa técnica. Que o síncrotron também tem alguns equipamentos que a gente também utiliza para esse fim. Nós temos uma outra técnica, a cristalografia de raio-x, que eu comentei, que o nosso grupo é realmente especialista nessa técnica. A terceira técnica que a gente utiliza para resolver a estrutura de proteínas é criomicroscopia eletrônica de transmissão, que consegue resolver estruturas de proteínas complexas, grandes, com uma resolução subatômica e quase atômica. Então, isso fez uma revolução na biologia estrutural na última década, porque ela trouxe informações de proteínas e complexos proteicos que dificilmente seriam resolvidas utilizando as técnicas que são mais utilizadas, padrões. E nós, no Brasil, agora, temos microscópios que estão no síncrotron, disponíveis para a comunidade, para a gente poder usá-los. E isso tem sido excelente, porque senão nós teríamos que levar nossas amostras para fora do país, e agora a gente consegue utilizar na estrutura que nós temos aqui no síncrotron, que fica no LN Nano. Nosso grupo de pesquisa começou a trabalhar com o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, bem no comecinho da pandemia aqui no Brasil, em 2020.
Então, nós trabalhamos com várias proteínas do SARS-CoV-2, só que muitas dessas proteínas que têm interesse tanto para diagnóstico quanto para vacina ou para tratamento, elas tiveram suas estruturas determinadas rapidamente, porque foi de interesse mundial. Mas, atualmente, nós estamos tentando produzir todas as proteínas do SARS-CoV-2 no nosso laboratório, com foco em algumas proteínas que ainda são interessantes ou para teste diagnóstico ou para estudo de terapias, novas terapias para o SARS-CoV-2. E para isso também a gente utiliza a biologia estrutural. Então, aquelas proteínas que ainda não tiveram a sua estrutura tridimensional resolvida, nosso grupo pretende determinar ou por cristalografia de raio-x, quando for mais conveniente, ou por ressonância magnética nuclear, se elas forem menores, ou se elas forem grandes e robustas, por criomicroscopia eletrônica de transmissão. A técnica de criomicroscopia consiste em a gente fazer uma preparação de uma amostra em solução, então tipicamente, por exemplo, uma proteína já purificada, ou um vírus já purificado, e isso vai ser colocado numa grade de microscopia eletrônica, numa camada fina de gelo amorfo. Tá? Isso permite com que as condições nativas dessa proteína, desse vírus, sejam preservadas. E com isso a gente pode fazer a observação utilizando microscopia eletrônica de transmissão. A criomicroscopia é uma tecnologia que é nova. Eu sou das pessoas que desenvolveu essa metodologia, e eu vi que isso seria muito importante para o Brasil, como para o mundo inteiro, só que não tinha nada aqui. Aí encontrei o Rodrigo Portugal e junto a gente organizou a primeira escola em Santa Rita de Passa Quatro, são mais do que 15 anos atrás. E foi isso o começo da criomicroscopia aqui no Brasil. Essa escola virou uma sequência de escolas e com isso também começamos a abrir essa tecnologia aqui para o Brasil. E a gente está pesquisando várias moléculas, por exemplo, né? As nossas pesquisas aqui, elas estão fortemente focadas em metodologias ligadas a essa área, né? E também no estudo de sistemas biológicos juntos com colaboradores de várias outras universidades e centros de pesquisa.